Boa tarde, turma, tudo bem com vocês? Então, hoje, quinta-feira, dia 25/2, que é o mês de fevereiro de 2021, na nossa rotina nós temos a aula de História. E nós vamos continuar, vamos dar continuidade ao que nós estávamos aprendendo. Por quê? A história, ela é muito importante na nossa vida, porque é através do estudo da história que a gente que nós conhecemos, o passado, tudo o que aconteceu anteriormente, para nós podermos entender o nosso presente, o que nós estamos vivendo agora. Então, o estudo da história é importante por causa disso. Sabendo os fatos históricos, o que aconteceu no passado, a gente começa a entender e compreender por que vivemos de certa forma, por que essas coisas acontecem, tá bom? No nosso presente. Então, o estudo da história é importante. A gente está conhecendo o passado, a gente entende melhor o futuro, Ou o nosso presente, que é o que nós estamos vivendo agora. E na história, nós temos as medidas de tempo. Por quê? Medir o tempo é muito importante para organizar esses fatos históricos, ou seja, esses acontecimentos, E como nós tínhamos visto na semana passada, a gente viu que existem diferentes formas de medir o tempo, Nós podemos medir o tempo. Vou pegar uma caneta aqui. A gente pode medir o tempo observando a natureza, Nós podemos medir o tempo cronológico, que é aquele tempo mais exato do relógio, contando os minutos, as horas e os segundos. Nós podemos também medir o tempo pelos fatos históricos. Esse acontecimento foi antes de Cristo, depois de Cristo. Foi na época egípcia, que nem aqui nessa imagem, tá bom? Então aqui era só para a gente relembrar, tá bom? Existem mudanças, conforme o tempo vai passando, ocorrem mudanças, mas também pode acontecer permanências, tem muitas coisas que ainda permanecem, ficam. Então, relembrando um pouquinho sobre o tempo, a nossa atividade de hoje é a continuação. Nós vamos ver essas transformações. Mas, professora, o que é essa transformação? A transformação é a mudança. Então, hoje a gente vai ver as transformações e as permanências. Transformação é aquilo que muda e permanência é aquilo que, mesmo que o tempo passe, aquilo continua, tá? Nas trajetórias dos grupos humanos, ou seja, nós, pessoas. Então, aqui, na nossa primeira aula, que foi semana passada, aprendemos basicamente sobre o tempo histórico, O que é tempo histórico mesmo? Olha lá, vamos lá no tempo histórico. O tempo que se relaciona às transformações das sociedades é chamado de tempo histórico, ou seja, as mudanças e as transformações que foram acontecendo nas sociedades, Que nem aqui, eu dei lá o exemplo na semana passada, essa esfinge e essa pirâmide, elas estão situadas aonde? No Egito. Mesmo com as transformações, as mudanças, o crescimento da população lá no Egito, a construção de prédios, a cidade aumentando, essas construções históricas, elas permanecem ainda lá, Houve transformação no Egito? Houve, mas também houve a permanência da história. E essa história está registrada onde? Nesses monumentos, que quem viaja para lá consegue observar. Então, conforme o tempo vai passando, acontecem muitas transformações, que são mudanças. Mas, olha lá, então na nossa primeira aula aprendemos basicamente sobre o tempo histórico. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o tempo cronológico. O que é o tempo cronológico? É aquele tempo exato do relógio,
contando os minutos, os segundos, as horas. Aí aqui está escrito assim, ó, tempo cronológico. Ele é utilizado para organizar as atividades humanas. Será que é importante? Sim, tudo na nossa vida tem horário, né? Você pode chegar no banco a qualquer hora? Não, porque o banco tem hora para funcionar e hora para fechar. Eu posso ir na escola o horário que eu quiser? Não, eu tenho horário de início e horário de término. É igual às nossas aulas, né? Nossas aulas começam às 14 horas e terminam às 17. Então, esse é o tempo que nós estamos tendo agora para nossos estudos. Posso estudar depois? Pode, mas esse tempo que é utilizado para organizar, ele ajuda o nosso dia a dia. Imagina se você não tivesse horário para nada, como que seria a sua vida? Seria bem bagunçado, né, pessoal? Então, o tempo, ele serve aqui, ó, para organizar as nossas atividades humanas, para organizar o tempo das coisas. Que horas vai ser o almoço, que horas vai ser a janta, que horas funciona o mercado, que horas funciona a farmácia. Então, esse tempo cronológico ele é muito importante para a organização das nossas atividades. O tempo passou a ser dividido em unidade de medida, né? Então, o tempo, ele tem os minutos, as horas, os meses, os anos, para organizarmos os eventos históricos de forma cronológica. O que é forma cronológica, professora? É o que aconteceu primeiro, o que vem logo em seguida e o que acontece depois e depois, tá bom? Então, esse tempo cronológico é o tempo dos acontecimentos. Vamos imaginar o tempo cronológico da sua vida. Você já apareceu do nada, que nem a cegonha trazendo? Não. Sua mãe ficou grávida, né? Ou anteriormente conheceu o seu pai, se casaram ou namoraram. A mãe ficou grávida, depois teve o bebê. Esse bebê fez 1 mês, 2 meses, 5 meses, ele foi crescendo, depois ele fez 1 ano, depois ele fez 2, 3, até você chegar na idade que você está hoje, né? Então esse é o tempo cronológico, é o tempo é o tempo dos acontecimentos, né? O que aconteceu primeiro, logo em seguida, e que a gente pode, como que a gente pode organizar esse tempo cronológico? Fazendo uma linha do tempo. E aqui eu tenho um exemplo, ó, bem basiquinho, tá bom, pessoal? Então você pega lá uma linha. Ah, professora, não dá para colocar tudo o que acontece. Realmente, não dá para colocar tudo o que acontece. Por isso que a gente coloca os fatos mais importantes. Então aqui a gente tem a pré-história. Aqui a gente tem a Idade Antiga, que é a época lá do Egito, a Idade Média. Aqui nós temos a Idade Moderna dos reis. E aqui a Idade Contemporânea, que é o que nós estamos vivendo hoje. Ó lá, tem um computador, né, que é a tecnologia. E aqui, ó, a gente tem as datas, né, os períodos em que isso vai acontecendo. Também tem o antes, o AC, que são fatos que aconteceram antes de Cristo, o DC, que é depois de Cristo, que a gente vai ver mais para frente, tá bom? Mas tudo isso são formas da gente organizar os acontecimentos. E aqui tá assim, ó. Será que você conseguiu compreender essa coisa de linha do tempo? Então, vamos tentar lembrar que a linha do tempo nada mais é uma forma da gente organizar, né? Pode ser por meio de desenho, de escrita, pode ser fazendo essa linha e escrevendo os acontecimentos. A linha do tempo nada mais é do que uma forma da gente organizar tudo o que aconteceu até o dia de hoje ou até a minha idade. E aqui a gente tem um exemplo de tempo cronológico, olha lá. Observe as imagens e numere de acordo com o tempo cronológico. Porque pensa, a nossa vida ela continua sempre a mesma coisa? Não, a nossa vida ela vai mudando, né? De acordo com a passagem do tempo.
nós nascemos, aí tem a nossa infância.